Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar mais uma vez, dar uma viajada aí junto com os astros, né, dessa semana que vai aí do dia 15 ao dia 21 de setembro, em que a gente vai viver a última semana aí do período entre eclipses, né, porque o eclipse, a gente teve um eclipse lunar total, no signo de Peixes, né, com a Lua no signo de Peixes e o Sol no signo de Virgem, né, de uma Lua cheia aí, no dia 7 de setembro, e a gente está vindo dessa Lua cheia, que passou por uma Lua minguante no signo de Gêmeos, né, no dia 14, no final de semana de 13, 14 aí de setembro, e a gente segue para uma lua nova, segunda lua nova no signo de Virgem, que acontece aí no dia 21, que vai ser o eclipse solar parcial, que vai acontecer no signo de Virgem no domingo, dia 21 às 16h53. Então a gente está no período entre eclipses, que é aí entre o dia 7 de setembro, que foi o eclipse lunar total no signo de Peixes, até a formação do eclipse solar parcial no signo de Virgem, que acontece aí no dia 21. Então a gente está vivendo aí essa última semana. E no meio, a gente tem essa lua minguando aí no signo de Gêmeos, né? E é essa lua no signo de Gêmeos, essa lua minguando em Gêmeos, que a gente vive essa semana efetivamente, né? Junto com toda essa carga aí do período entre eclipses, que reverbera, o período entre eclipses, né? Ele reverbera para a gente ainda tratar dele no seu ápice até daqui a 3 meses e depois ele vai se dissolvendo por mais 3 meses. Então, são 6 meses de desdobramentos ainda dessa semana, mas desses 15 dias, né? Entre eclipses aí, dos temas que esses dois eclipses trazem pra gente. Mas a gente trata mais durante a semana e depois, se vocês quiserem, vocês voltam aqui para poder ir vendo como que as coisas vão se desenrolando na vida de vocês. Mas, em princípio, essa semana a gente tem uma vivência dessa lua minguando no signo de Gêmeos, né? Com o Sol no signo de Virgem, que trouxe pra gente, para esta semana, toda semana de lua minguante, especialmente dentro de um eclipse, dentro de uma semana entre eclipses, né? De 2 semanas entre eclipses, é um momento de reflexão muito profundo, muito mais profundo do que uma lua minguante normal, né? Que acontece pela mudança das fases da Lua. Mas dentro desse período entre eclipses, é um momento em que a gente precisa parar, é uma Lua minguando, quer dizer, diminuindo a sua luz, num signo que fala de mente. E essa Lua, essas luas que nós tivemos, esses eclipses que nós tivemos, falou muito sobre uma limpeza mental, um detox dos nossos pensamentos, né? Cortar excessos, né, da nossa obesidade mental, que às vezes tira o nosso foco, nossa concentração, e especialmente aqueles pensamentos repetitivos de dores do passado que voltam mentalmente para cutucar as nossas dores emocionais, né? E aí, o que acontece? A gente enfraquece o nosso físico. Quando a gente não cuida do que a gente pensa, do que a gente nutre a nossa mente, a gente abre as portas para que o nosso espírito fique vulnerável. E com isso a gente pode acabar fazendo com que essas energias que a gente não dilui, que a gente não digere, esses pensamentos que a gente não para de pensar, essa ansiedade vai drenando a nossa vitalidade. Por isso, às vezes, a gente fica doente por pensar em coisas que nos magoam, continuam nos magoando e nos ferindo internamente. Então, essa semana, a gente tem aspectos que ajudam muito a gente mudar, virar a chavinha disso daí, cortar excessos desse mental que não para de pensar o tempo todo e que se esquece de viver o presente. Ter presença no momento, esquece de respirar com consciência, né? Respirar é um assunto de Gêmeos, na lua minguando, é importante que a gente respire com calma, que a gente esteja presente no momento, né? Da respiração, da alimentação. Se você coloca a sua energia, se você coloca a sua presença, até em beber um copo d'água, lavar uma louça, é totalmente diferente. Né? Porque você vai fazer aquilo com atenção, né? Regar uma planta com atenção, né? Você vai estar dando atenção àquilo, não vai estar regando a planta pensando em como que você vai fazer o almoço, ou no que fulano te fez há 2 meses atrás, sabe? Essas coisas assim, a gente precisa viver o momento presente, o que passou, passou, né? A gente traz de experiências, né? Os bons aspectos de Júpiter em Câncer para o eclipse, né? Lunar em Peixes,
traz pra gente essa ideia de que a gente tem que trazer das nossas memórias coisas positivas e eliminar as positivas, não deixar que o passado, não viver muito no passado, ser depressivo, né? Isso leva a gente para depressão. Não viver nem nas ilusões do passado, muito menos nas dores do passado, né? É viver o momento presente. Esses dois eclipses estão acordando muito a gente para isso, o cuidado espiritual, para que o nosso físico esteja fortalecido, e muito desse espiritual vem como a gente cuida da nossa mente, né? Desses pensamentos obsessivos, repetitivos, incessantes, que não permitem que a gente durma bem, que não permitem que a gente se alimente bem, porque é uma ansiedade que não para, um medo de uma coisa que nem se realizou ainda, entende? Então, tem até uma frase que eu não sei de quem é, que fala assim, muitas das coisas que eu temi na vida, ou que eu pensei que fossem acontecer na vida, que eu me preocupei, na verdade nunca aconteceram, né? E você gasta aquele tempo gigante se preocupando, ficando ansiosa com aquela situação, que nem vai acontecer. Né? Então, viver no momento presente é ir resolvendo situações, óbvio que a gente tem que se preparar para imprevistos, né? Para deixar uma folga para situações, mas é na hora que a gente tem que resolver o que vai fazer. Não é ficar pensando uma semana antes, e se isso acontecer, e se aquilo outro acontecer, e se não sei o que lá acontecer, o que eu vou fazer, né? A gente tem que ter inteligência emocional para saber lidar com as nossas atitudes diante daquilo que nos acontecem. Né, que nos acontece, e não ficar preenchendo e dando looping na nossa mente com relação a questões de pensamentos que são questões do passado que a gente não esquece, que a gente não desapega, que a gente não desagarra daquilo, e aquele negócio fica na nossa vida, cutucando de novo e de novo e de novo, e qualquer gatilho similar com que aquilo que aconteceu com a gente no passado volta e a gente revive aquela dor novamente. Quer dizer, é uma tortura, gente, tortura mental, tortura emocional, tortura espiritual, e quem acaba sofrendo isso tudo? O físico. É dor na coluna, é dor nas costas, é dor no pescoço, é dor de cabeça, é dor de garganta porque não fala as coisas, né? Dor de cabeça porque fica muito preocupada, dor na coluna porque carrega o peso todo nas costas. Tá vendo como as situações emocionais e as situações mentais, elas carregam o nosso espiritual que acaba atingindo o nosso físico? É assim que acontecem as doenças, né? É assim que a gente acaba adoecendo através dessas questões. A gente vai se vulnerabilizando espiritualmente, vulnerabilizando nossa mente através de pensamentos excessivos e obsessivos em que a gente não larga, e vulnerabilizando a gente no sentido emocional também, porque a gente vai se fragilizando. E com isso a gente vai ficando com medo de tudo, inseguro com tudo, ansioso com tudo, depressivo com tudo, e aí isso acaba no físico novamente. Entendeu? Então é importante que a gente libere a nossa mente, faça realmente uma reflexão ainda essa semana de lua minguando no signo de Gêmeos, que é uma lua extremamente mental, sendo que a gente tem aí tanto a lua no signo de Gêmeos quanto o Sol no signo de Virgem sendo regidos por Mercúrio no signo de Virgem, ou seja, fazer isso de uma forma bastante consciente, né? A gente vem de um eclipse lunar, que o Sol estava no signo de Virgem, né? Então aquela coisa a gente enxergou os nossos medos, nossas inseguranças, agora a gente tem que trabalhar isso. Quais são essas emoções adoecidas que eu preciso curar, que eu preciso trabalhar, que eu preciso perdoar, que eu preciso abraçar, que eu preciso acolher, para trazer para mim e entender que isso a gente vai até trabalhar mais, inclusive ainda, no eclipse solar parcial que vai acontecer no signo de Virgem no domingo, a partir do domingo, né? Mas já chegando lá, como que eu posso tratar disso para que isso não chegue no meu físico e me faça mal à minha saúde, né? E de uma maneira extremamente consciente. E dentro do eclipse solar se movendo dentro mesmo do inconsciente, sentindo o movimento das coisas, porque aí é o sol que se apaga, né? É a gente assumir as nossas vulnerabilidades. Que quando a gente assume, eu não dou conta disso, e tá tudo bem. Isso é assumir vulnerabilidade. E isso é força, né? Porque aí você não carrega o mundo nas costas e você não tem dor nas costas, por exemplo, né? Você divide, você delega, você fala, isso aqui você faz, isso aqui você faz. Você não precisa trazer tudo para você, né? Porque você fica pensando que se você não trouxer tudo para você, vai dar tudo errado. Né? Então, essa semana, com esse eclipse, que a gente vai discutir mais ele na semana que vem, eclipse solar parcial no signo de Virgem, é justamente o momento em que
autocobrança excessiva, essa autoexigência de ser tudo perfeito, da gente trazer tudo pra gente, de a gente que tem que dar conta, é a gente que tem que organizar, colocar ordem no caos e etc. Não, às vezes eu não dou conta, e eu tenho que assumir que eu não dou conta. E falar, ó, aqui não dá pra mim, isso aqui eu vou ter que dividir com você, vamos lá. Né? Vamos dividir esse peso aqui, porque tá muito para eu carregar. E às vezes, como o sol, né, vai apagar durante o eclipse, é como se esse crivo crítico do consciente com relação à autocobrança e autoexigência de uma necessidade de ser perfeito e de não mostrar essas vulnerabilidades mesmo, essas que, entre aspas, a gente acredita que sejam fraquezas, né? E mostrar não, que quando você faz isso, é a sua força. Quando você admite isso, te fortalece. Né? Você consegue resolver uma série de problemas quando você divide o peso. Então, é muito importante quando você divide o peso, quando você perdoa, quando você transcende esses pensamentos e consegue pensar, estar mais no momento presente, fazer tudo com presença. Né? Muitas vezes, o que é não fazer as coisas com presença? É você levantar, ir na direção de algum lugar para pegar alguma coisa, no meio do caminho você esquecer. Você não está indo com presença. Você está pensando em outra coisa, você está em outro lugar naquele momento. Você pega o seu celular, às vezes, para poder escrever uma mensagem para alguém, para mandar um apoio até que seja, e no meio do caminho você fala, para que eu peguei o celular? Porque você já se perdeu em mídias sociais, em Facebook, em Instagram, em as mensagens do WhatsApp, você esqueceu o que você ia fazer. Quer dizer, você não estava indo fazer aquilo com presença. Porque senão você não teria esquecido, entende? Então esse momento pede pra gente, ó, corta um pouco desse excesso mental. Isso está te fazendo mal, isso está fazendo mal para a sua saúde, isso está acabando com a sua vida no sentido de produtividade, porque você acaba não conseguindo produzir tanto, e também está atacando o seu físico. Né? Mas a gente está falando de físico, de mental e tal, porque é o eixo espiritualidade e corpo físico. Então, quando eu tenho esse espiritual aqui enfraquecido, e quando eu não assumo as minhas vulnerabilidades e não consigo transformar isso em força, quem vai sofrer vai ser meu físico. Né? Então, é importante que o físico é virgem, o espiritual é o peixes. Né? Então, esses eclipses mexem muito com isso, né? E aí a gente tem essa lua minguando no signo de Gêmeos, que é um signo extremamente mental, acelerado, múltiplo, que pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo e tá falando, ó, baixa a bola disso aí, baixa a bola dessa ansiedade, desse nervosismo mental, dessa correria, dessa agitação, dessa inquietação. Né? E essa semana a gente tem 2 aspectos fortíssimos em cima de Mercúrio, falando, ó, cala a mente, né? Silencia mais. O processo reflexivo da lua minguante precisa de silêncio, precisa de interiorização, né? Então, dentro dessa lua minguando aí no signo já vou até falar desses aspectos para a gente poder pegar esse gancho, né? No signo de Gêmeos, é preciso aquietar a mente, é preciso silenciar, é preciso refletir, né? Quais são esses aspectos que estão em cima do Mercúrio aí que está trazendo essa ideia para a gente? São 2 aspectos que são tensos, vindos de Netuno e Saturno, e 2 aspectos positivos aí que fala de mudança radical da forma de pensar, que são vindo de Urano e de Plutão. Então, inicialmente, a gente tem o Saturno, na quarta-feira o Saturno, tem um aspecto antes que eu vou falar mais para frente. Mas na quarta-feira, a gente tem, dentro desse período reflexivo de lua minguando em Gêmeos, o Saturno retrógrado em Peixes, né, que ele estava em Áries, agora ele está em Peixes, fazendo uma oposição a Mercúrio em Virgem, às 14h46 da quarta-feira, e o Mercúrio ingressa no signo de Libra na quinta-feira, 7h05, e logo que ele ingressa em Libra, ele já faz uma oposição para Netuno retrógrado em Áries, que na portinha lá para poder ser na retrogradação, para poder voltar para Peixes também, fazendo uma oposição a esse Mercúrio em Libra, né? Tanto a ideia, o Peixes é regido por Netuno. Então acaba que os 2 aspectos falam de silenciar para se escutar. Silenciar a mente, o barulho mental. O Saturno ele fala de cortar excessos desse barulho mental. Né? Para a gente poder enxergar quais são efetivamente essas emoções adoecidas que a gente precisa curar, né? Quais são as vulnerabilidades que a gente precisa acolher e aceitar, né? O que a gente precisa, é o momento em que ele fala, ó, para um pouco, pensa sobre a sua vida, o que você precisa cortar de pensamento que está demais, né? E muitas vezes, tanto nesse aspecto como no aspecto do Netuno com o Mercúrio, que acontece no dia seguinte, né? Um acontece no dia 17, quarta-feira, e outro no dia 18,
só que com o Mercúrio em 2 signos diferentes, né, um em Virgem e outro em Libra, eles falam muito de que às vezes é muito difícil a gente encontrar, se a gente não refletir bastante, encontrar palavras para expressar o que vai dentro da gente, né? E esse movimento do Mercúrio em Virgem ingressando no Mercúrio em Libra fala muito da ideia de ponderar mais, de refletir mais antes de falar, né? Porque Libra é o signo do equilíbrio, da balança, né? Pondere os prós, pondere os contras, mas não se paralise diante disso, tenha coragem de decidir, tenha coragem de se colocar, mas reflita bastante antes de fazer isso, né? Então esses 2 aspectos aí que a gente tem, são aspectos que falam, ó, silencie a mente, aquiete a mente, para você conseguir dar nome às suas emoções, conseguir falar sobre o que você sente. Mas é preciso fazer um processo reflexivo de interiorização antes, para você ver o que você precisa curar, para ver o que desse curar você precisa dialogar, e aí sim, mais à frente você conseguir dialogar sobre isso daí, com coragem, com presença, né, com a ideia do corte do excesso também, que não precisa ficar prolixo demais, falar demais, né? Então, e aí, junto com esses 2 aspectos que o Mercúrio faz com o Netuno, já lá em Libra, mas antes com o Saturno ainda, quando ele está em Virgem, né? Entre o dia 17 e 18, na sexta-feira a gente tem um grande trígono de ar no céu, né? Formado por esse Mercúrio que acabou de ingressar aí no signo de Libra, fazendo um grande trígono aí com o Urano retrógrado no signo de Gêmeos, a 1,52, e fazendo um outro trígono para Plutão retrógrado no signo de Aquário, às 3,26. Isso nada mais é que um indicativo de que a gente precisa parar para refletir, para saber o que a gente precisa mudar das ideias fixas que a gente tem, né? Dessas ideias que poluem a nossa mente, para recobrar o equilíbrio mental. Mercúrio em Libra. Equilíbrio Libra, Mercúrio mente equilibrada. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso mudar radicalmente a forma como eu estou me nutrindo de informações, como eu estou... os pensamentos que eu tenho, eu preciso desacelerar, eu preciso para eu estar mais no momento presente. Então a gente tem todos esses aspectos aí pedindo para silenciar, refletir e depois para fazer uma mudança radical mental, né? E aí a gente parte para outra questão que também fala essa semana, dentro ainda da Lua minguando no signo de Gêmeos, né? Que durante todo esse processo reflexivo, a gente pode ter o apoio das outras pessoas, né? Enquanto espelhos, para que a gente possa fazer essas mudanças de pensamento. A gente tem na terça-feira, no dia 16, o Marte em Libra, fazendo um sexto para Vênus no signo de Leão. É um signo de ar com um signo de fogo, né? E a gente tem Quiron, que está num signo de fogo, que é Áries, ele está retrógrado em Áries, que fala das nossas feridas que a gente precisa curar. Sendo que esse Marte faz oposição a esse Quiron no mesmo dia, e Vênus faz um bom aspecto para esse Quiron também em Áries no mesmo dia, né? Então, o que a gente tem dentro disso? É que os nossos relacionamentos podem nos ajudar a que a gente possa se curar com relação às questões desses pensamentos, né? A gente tem o apoio do outro e a gente pode usar o outro como um reflexo de nós mesmos. Ponderar sobre como que o outro, o que o outro incomoda, o que o outro cutuca minha ferida, né? O que o outro faz, o cutuca a ferida é o Marte em Libra, que é o outro cutucando a minha ferida, o Quiron em Áries. Né? Feridas antigas, ele está retrógrado, com relação à minha autoconfiança, com relação à minha coragem de fazer as coisas, com relação à minha coragem até de se relacionar com as outras pessoas, de me colocar no mundo, a minha autoconfiança. Então o outro vem cutucar essa minha ferida, né? E aí eu posso usar o outro como espelho, que aí já é a Vênus fazendo um bom aspecto para Quiron no signo de Áries, eu uso o outro como espelho para eu poder curar essas feridas. Então, o outro cutuca e eu vejo refletido no outro que eu preciso me curar. Com relação a todas essas questões, de Quiron em Áries, que é autoconfiança, coragem para iniciar os nossos projetos, fazer o que a gente tem que fazer, tomar iniciativa, tomar as nossas decisões, né, com mais independência, com mais autonomia. Quais são as feridas que me fizeram ficar tão dependente? Ou quais são as feridas que me fizeram ter tanta baixa autoestima? Ou não ter autoconfiança? Então, a gente vai refletir sobre esses assuntos também
dentro dessa lua minguando no signo de Gêmeos. E como se não fosse o suficiente, a gente ainda tem Vênus ingressando em Virgem na sexta-feira às 9h38 e no dia seguinte a gente tem essa Vênus recebendo uma quadratura de Urano retrógrado em Gêmeos, né? Outra vez Urano retrógrado lá em Gêmeos mexendo com os planetas lá no signo de Virgem. Então Vênus ingressa, ele já manda uma quadratura já para dar a letra, né? Que é tipo assim, Vênus ingressando no signo de Virgem tem um negócio que tem uma característica que é muito evidente, é que a gente acredita que a gente precisa ser perfeito virgem para ser amado, Vênus, para ser aceito, para ser acolhido, para ser para estar no mundo das outras pessoas, a gente tem que ter uma perfeição absurda. Então a gente pode entrar numa vibe de autocobrança muito grande, né? Que vai ficar evidente também nesse eclipse solar parcial que vai acontecer no signo de Virgem, porque vai ser oposto ao signo que vai ser oposto a Saturno, que está lá no retrógrado no signo de Peixes, né? Então é um questionamento em que, de novo, né, dentro dessa ideia do grande trígono de ar que vai se formar aí, né, entre os signos de Gêmeos com Urano lá, o Mercúrio no signo de Libra e fazendo esse outro aspecto aí com Plutão no signo de Aquário, mudar isso. Né? E quando Vênus ingressa em mudar essa forma de pensar, essa forma de pensar que é um pré-requisito ser perfeito para ser amado. É uma exigência utópica que a gente faz da gente mesmo e que não precisa. Né? A gente não precisa dessa autocobrança, a gente tem que ser amado por aquilo que a gente é, por quem nós somos. Né? Perfeitos é utópico, não existe, mas imperfeitos como somos, né? Sempre buscando a ideia da evolução. Né? Mas dentro dessa perspectiva de não buscar essa exigência absurda de uma perfeição que não existe para eu ser acolhido, aceito num grupo, por exemplo. Não tem essa necessidade. Né? Mas Vênus efetivamente ingressando em Virgem aí vai trazer pra gente, a gente vai ficar mais seletivo com as nossas amizades, com as nossas escolhas, a gente vai ficar mais chatinho, mais cri-cri, né? Com mais discernimento em que eu quero pro meu lado, quem eu não quero, isso é bom. Né? Mas o que a gente não pode é ir por essa vertente, tanto é que o Urano fala, é uma renovação do pensamento aí, junto com uma renovação com relação à forma como a gente se coloca diante das pessoas que nos amam. A gente não precisa se apegar nessa ideia de perfeição para ser amado. Né? Então é outra reflexão para ir para o signo, para essa lua minguando no signo de Gêmeos. Né? E aí no domingo a gente tem, e pode ser que essa semana, por ser lua minguante, a gente já fica mais cansado, porque é como se fosse um final de ciclo, a gente já tem que fechar ciclo, resolver pendências, né, fazer várias coisas ligadas a esse movimento de lua minguante, mas aí a gente ainda tem no domingo, que fecha a semana e já abre o seguinte, o Saturno lá de Peixes fazendo oposição para o Sol no signo de Virgem, ou seja, a gente pode fechar a semana com cansaço mental muito grande. E a gente iniciar a próxima semana também, junto com esse eclipse solar aí no signo de Virgem, que acontece no domingo, que a gente vai falar mais dele na semana que vem, mas a ideia é pegar leve na autocobrança, na autoexigência, e ninguém precisa ser perfeito para ser amado, a gente tem que ser amado por quem nós somos. Óbvio que dentro dessa Vênus em Virgem nós temos que fazer muitos ajustes sobre nós mesmos, mas nunca mirando na perfeição, sempre na melhoria, mas não na perfeição. Né, porque é utopia, e aí a gente vai ficar correndo atrás do rabo sem conseguir chegar, e aí vai gerar o quê? Frustração, que é o signo oposto ao signo de Virgem, que é Peixes, porque só no sonho a gente alcança essa perfeição, né? Na vida real isso já é mais difícil. Então é pegar leve essa semana, parar, pensar, refletir, silenciar, se preservar nos diálogos, né? Antes de falar muita coisa, pensar melhor antes de falar, refletir, cortar esse excesso mental de ansiedade, cortar um pouco as mídias sociais, né? A pressa no falar, ser mais presente no momento que você estiver fazendo as coisas, né? Cuidar da sua espiritualidade para que o seu físico esteja também bem e harmônico, né? Que o bem-estar físico depende muito do espiritual, emocional e mental. Então é dentro dessa perspectiva toda que a gente tem essa semana aí, tá bom, pessoal? Então, ó, aperta a bolinha aqui em cima para vocês poderem se inscrever no canal, dá um joinha pra gente, aperta o sininho quando você se inscrever para você poder ser notificado sobre os vídeos quando eles forem lançados. Dá um joinha pra gente para os vídeos aí se disseminarem mais para mais pessoas dentro do YouTube, tá bom? E visita o site www.astrolomínio.com.br. Aqui embaixo tem um texto inteirinho no YouTube sobre todos esses aspectos da semana. No Facebook também tem na íntegra. No Instagram tem as pérolas da semana, né? O céu da semana.
E no site www.astrolumine.com.br também tem na íntegra, tá bom? No horóscopo do site. Então acessa lá tem muita informação interessante. Eu tô aí para vocês, para tiragem de tarô, mapa numerológico, mapa astral, previsões astrológicas florais, mesa de São Miguel Arcanjo, mesas radiônicas, radiestesia terapêutica e muito mais, tá bom? Ó, uma boa semana para vocês, que todos estejam com Deus e abençoados nessa semana reflexiva. Beijão, tchau, tchau.